Já sabe. Clique em gostei, inscreva-se, clique no sininho e vem com o Márcio. Márcio Paixão na área e mais um jogo lançamento na Epic Games Store. Temos aqui então novos lançamentos: Rocket League, ou Liga dos Foguetes, né? Vamos saber mais sobre esse jogo? Ou seja, jogo de futebol? Parece, mas não é. Jogo de corrida? Parece, mas não é. Então o que é? É uma mistura. Você vai jogar futebol, só que com carros. Exatamente. Carros que voam feito foguetes, através de propulsores que você consegue níveis de carga no próprio campo. Com isso, você pode utilizar essas turbinas e movimentar no ar para fazer o seu golaço. De todo estilo, de todo jeito. O importante é vencer. Seja você solitário, individual, ou duplas, ou trios, não tem problema, tá? Campeonatos online e muita diversão. Para quem adora uma competição de futebol, tá aí mais um estilo bem diferenciado, digamos assim. Vale a pena dar uma conferida, beleza? E qual é, as configurações? Vamos lá ao que interessa, beleza? Temos então aqui mais embaixo, falando um pouquinho mais sobre o jogo. Rocket League, Liga de Foguetes, é uma competição híbrida radical de futebol estilo arcade, de destruição automotiva com controles fluidos e fáceis de entender, baseada em física real. Interessante. Plataforma Windows, lançamento 23 de setembro agora, de 2020. Cooperativo, multijogador e um jogador. Beleza? Vamos lá. Esquece dos complementos, tá, gente? Nada de pagar, taxa, não. Vamos para as classificações. Muito bom, poderoso. A média aqui de pontuação muito interessante. Beleza? Muito recomendado. Especificações é o que interessa. Mínimo Windows 7, 64 bits. Claro, né, galera? Já disse a respeito também em alguns vídeos meus que somente sistema operacional de 64 bits, tá? Por quê? Os sistemas operacionais de 32 bits não utilizam 4 GB de memória RAM, tá? 4 GB de memória RAM já é exigido, tá? 64 bits para se utilizar 100% dessa memória. Então, desde o Windows 7, já diz aqui 64 bits, beleza? Para se usufruir de 4 GB de memória RAM ou mais. Mais quanto? Infinitamente mais. Mas tem que ser 64 bits. Ok? Processador Dual Core de 2,5 GHz. Ou seja, tem que ter 2 CPUs em um único processador, no mínimo, tá? E a partir de 2,5 GHz o clock base, não vale contar o turbo, beleza? Tem que ser o base, tá? Não vamos confundir. Então 2,5 GHz clock base num dual corezinho aí da vida, com um mínimo de 4 GB de memória RAM exigido. Armazenamento 20 GB de espaço, pequeno, gente, pequeno. 20 GB hoje em dia não é nada, né? DirectX 11, muito bem, tá? Para o Windows 7, que não é nativo, não vem com DirectX 11, mas é super fácil de baixar, tá? E implementar o DirectX 11 aí, tranquilo. Placa de vídeo, a placa de vídeo já exige aqui uma NVIDIA GeForce 760, tá? E por parte da AMD, uma Radeon R7 270X ou superior, claro. Enfim, são bem básicas, né? Bem triviais, digamos assim. Já tem uma certa idade aí essas placas no mercado. E qual é o recomendado? Configurações recomendadas, vamos lá. Sistema operacional também Windows 7, 64 bits, pelo menos, né?
ou superior, claro, no caso do Windows 10, 64 bits. Processador já é um quad-core de 3,0 GHz, tá? Ou superior. Ou seja, o processador aqui já é, né, bem mais forte que o mínimo, tá? Além do clock ser maior, superior, ele exige já um quad-core, certo? 4 núcleos para um único processador. Memória também já dobrou, 8 GB de memória RAM. Como eu sempre venho dizendo, gente, 8 GB é o mínimo hoje em dia. Não tem como rodar absolutamente nada apenas com 4 GB de RAM. E ainda dá, como vocês estão vendo aqui, mas é bem limitado, né? Armazenamento não mudou, 20 GB o recomendado, e o DirectX também recomendado, também um 11. Se for o 12, não tem problema, que já vem embutido no Windows 10, se você tiver o sistema operacional Windows 10 aí, beleza? Placa de vídeo, NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 470 ou superior. Muita gente utiliza hoje, e o preço dessas placas hoje são bem mais atrativas, né? Porque caíram mais de preço. Sobre idiomas suportados, o áudio apenas em inglês, já o texto temos para português Brasil. Então essas são as especificações. Vamos para o nosso comparativo, onde nós vamos debater um pouquinho sobre o que é melhor aqui entre o mínimo e o recomendado, e qual PC, né, atual rodaria de boa, pelo menos com uma configuração bem atraente, né, custo-benefício melhor. Indo para os comparativos, a GTX 760 versus R7 370, pois eu não encontrei a 270X aqui neste site. Use Benchmark para comparar. Bom, a GTX 760 vence com 49% aí de vantagem, tá? Mesmo sendo uma R7 370. Lembrando que lá, né, eu não sei se é um erro do site, mas tá aqui R7 270X ou superior, né? Mas eu acredito que deve ser algum tipo de erro de digitação, né? Mas se não for, enfim, ainda assim, né, sai perdendo muito, mesmo sendo uma tecnologia mais recente, como estamos vendo aqui, que foi lançado em 2015, essa R7 370, que ainda fica sendo inferior à GTX 760 como a mínima recomendada. Vitória então da GTX 760 nos requisitos mínimos. Mais uma vez, aqui, só para ter certeza em outro site, essa comparação, vemos que a GTX 760 vencedora da comparação. Mais uma vez, 51 pontos aí de diferença contra 44. Beleza? Vamos agora para as comparações dos recomendados. Nos recomendados nós temos aqui uma RX 470 versus uma GTX 1060. Eu coloquei aqui uma de 6 GB, pois a de 3 GB a diferença é apenas de 7%. Ou seja, se a GTX 1060 já está vencendo com 28%, significa que a GTX 1060 de 3 GB ficaria com 21%. Beleza? Já fiz o comparativo, só para não ficar gravando muita tela. Enfim, vitória então da GTX 1060. Lembrando que todas são do terceiro trimestre de 2016, como mostra aqui no site. Só que a diferença é notória, né? Vitória aí da GTX 1060 para o recomendado. Mas e aí? Para tirar mais uma dúvida, coloquei aqui em outro site também, site Versus, e sim, a GTX 1060 continua vencedora, tá?
Mesmo eu colocando em uma de, digamos assim, com apenas 3 GB, ela ainda assim continua vencedora. Posso até pesquisar aqui e colocar uma 1060, né, de, vamos lá, não diz aqui, vamos colocar essa dual aqui, vamos comparar para ver. Muito bem. A dual memória a dual ainda tá com mais pontos. Enfim, não tem comparação. A GTX 1060, seja ela um pouco mais fraca em termos de quantidade de memória ou não, ainda assim ganha da RX 470. Então, para ficar mais equilibrado, eu coloquei aqui, nessa possível escolha, digamos, em comparativo de preços, coloquei uma RX 580, que ela sim é apenas 2%, né, de diferença da GTX 1060 de 6 GB, que é sim bem interessante. Aí sim, digamos que está bem equilibrado. Por quê? Apesar da GTX 1060 ter 6 GB de memória, a RX 580 tem 8 GB de memória RAM. E isso sim ajuda bastante. Tanto que em termos de velocidade efetiva, né, nós temos aqui 0%, tá? Só os FPS em jogos que pode ter aí uma diferençazinha de 2%. Mas a velocidade efetiva, né, não tem, praticamente nula. Tranquilo? E então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, Já sabe, clique em gostei, inscreva-se, clique no sininho e valeu!